acharam, tá certo? O encontro da família. E aí, sobre o tema que eu vou trazer como especial para as mães, mas vai envolver a família de um modo geral, tá bem? Tá certo? Então eu quero pedir os amados aí que já abram a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Amém? Acharam? Pronto, vamos ler. Amém ou misericórdia? Amém. Tá? Glória a Deus. Então vamos lá. O homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela, passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Só até aqui, queridos. Eu vou novamente orar. Pai querido, santo, eu quero te glorificar e te agradecer mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, e transmitir a tua palavra. Pai, que o Senhor tenha liberdade sobre a minha vida, para que eu seja um canal totalmente limpo, e assim, Senhor, a tua presença, o teu Espírito venha comunicar com o nosso Espírito. O Senhor venha falar conosco, Senhor, através da tua palavra, trazendo edificação, trazendo entendimento e libertação, para a glória e louvor do teu nome. Eu te oro e já te agradeço. Amém. Amados, bom, aqui em Êxodo capítulo 2, vai falar sobre Joquebede, uma família que está sendo apresentada aqui. Só que nesse texto não menciona o nome, né, da família, dessas pessoas que estão aqui. Inicialmente começa falando de um homem e de uma mulher que pertenciam à mesma tribo, a tribo de Levi, que era uma tribo que foi escolhida por Deus para serem sacerdotes em Israel. E aí esse homem e essa mulher, eles se casaram. Depois continua aqui a história dizendo, né, que o nome deles não é mencionado aqui nesse texto, mas os seus nomes vão ser mencionados só lá na frente, que é Êxodo capítulo 6, verso 20, que é o nome Arão e Joquebede. Então, os dois se casaram. E aí, depois de um tempo, tá? Essa mulher, ela veio a ficar grávida. Ela engravidou. De vez em quando eu vou ter que botar óculos, amados, né? Porque assim, a minha vista aqui, a letra da minha Bíblia é bem pequenininha, então eu tenho que colocar aqui para ver melhor. Então, essa mulher, depois de um tempo, ela ficou grávida. E ela deu à luz um filho. Amados, um pouquinho aqui, para a gente poder dar atenção a esse momento, né? Já que a gente está falando do dia especial das mães, tá certo?
nós sabemos que é uma grande realização e sonho para nós mulheres, né? O primeiro é casar, e depois é ser mãe, é gerar, é ter filhos, não é verdade? Então, esse é o sonho de toda mulher: casar, encontrar o seu príncipe, tá certo? E depois do casamento, lógico, eles vão, né, formar a sua família. Até porque isso, querido, é bíblico. Lá desde o início o Senhor disse, né, que o homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, se tornarão uma só carne, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E o Senhor também dá uma ordem, né, para eles: cresçam e multipliquem-se. Tá certo? Então, é de Deus, querido, a multiplicação. É de Deus a família. Foi Deus que criou a família. É projeto do Senhor, sim. Tá? Então, essa mulher, ela engravidou. Tá certo? E não era a primeira gestação dela. Porque aqui vai falar de uma irmã, que também não menciona o nome dessa irmã no texto. Mas nós sabemos, né? Eu vou dizer depois aqui o nome, o restante do nome dessa família. Tá bem? Então, essa mulher teve uma filha e também teve outro filhinho, ou seja, 3 filhos. Mas aqui o texto vai falar mais especialmente sobre essa gravidez, sobre esse filho. Mas trazendo aqui para nós, como a gente está falando sobre as mães, essa questão tão especial, tão única, que Deus concedeu a nós, mães, a nós mulheres, né? Que é de engravidar, que é de gerar, que é de ter os nossos filhos. Amados, isso é uma missão, é uma dádiva de Deus. Foi Deus que nos concedeu essa dádiva. Foi o Senhor que te abençoou, que nos abençoou, para que nós viéssemos a ter os nossos filhos, formar a nossa família. Alguns, né? Eu sou mãe de 2 filhos. A minha mãe, tem 5 filhos. Os mais antigos, já partindo para minha avó, era de 12 a 14 filhos, né? Os antigos tinham mais filhos. Então, isso é maravilhoso. Imagina a casa cheia de filhos, de crianças correndo dentro de casa, né? Diz que a criança é a alegria da casa, não é verdade? Então, queridos, por um momento também, nós sabemos que é desafiador ser mãe. Porque depois que o bebezinho ele está lá guardado no forninho, né? Por enquanto está ali, aí você vai sentindo alguns enjoos, toda a mudança no seu corpo. Algumas, né, tende a aumentar, né, mais de peso, com certeza, porque vem o desejo, vem vontade de comer mais, né? Mas tem que ter um limite também aí. Então, há toda uma mudança no corpo da mulher, também na mente, tá certo? Há toda uma mudança na estrutura, no físico, no psicológico daquela mãe que está se preparando para receber um ser. E que ela fica ali imaginando: será que vai parecer comigo? Será que vai parecer com o pai? Com quem será que vai parecer? Os olhos, a cor do cabelo, né? Todos esses detalhes, não é verdade, mamães que estão aqui? Então, queridos, né? Então, nesse momento em que a criança está ali guardadinha, tudo maravilhoso. Mas depois que aquele bebê nasce, né? Depois que você vai para a maternidade, aquele bebezinho, né? Ele sai ali do seu ventre, seja num parto normal, numa cesariana, tá? Enfim, mas a criança vindo com saúde, com vida, você recebe com alegria. E você diz: é a coisa mais linda da mamãe. Mas vamos ser bem sinceros, né, amados? Inicialmente os bebezinhos, né, ainda estão ali em formação e não há tanta beleza. Então não dá para a gente saber com quem parece, porque estão tão inchadinhos, com o olho inchado, né? Então ainda vai, com o tempo, a gente perceber as características, né? Mas para nós mamães, corujas, nós achamos as coisas mais lindas da mamãe. E a gente beija, a gente cheira, o menino vem todo sujo de placenta, de sangue, e a gente se agarra e beija, tira foto.
No meu tempo, gente, não tinha a permissão do pai, né, ou de um parente, de ficar presente. No meu tempo não tinha, né, infelizmente. Mas hoje, né, que tem o privilégio, né, de filmar, de depois postar, enfim. Gente, olha, só para falar aqui para vocês, eu já fiz o parto. Depois que eu cheguei aqui no Paracuru. Quando eu e meu esposo viemos para cá, aliás, antes da gente vir para cá, né, acho que foi em 2018, nós conhecemos uma jovem aqui do Paracuru, e que ela estava no hospital com seu bebezinho, né, doente, e que infelizmente nós até acompanhamos essa jovem, fomos lá dar assistência, porque a família que era daqui não tinha condições de visitar a filha que estava com o bebezinho no hospital, né? Então, quando nós tomamos conhecimento da situação do caso, nós fomos dar assistência a essa jovem que estava desamparada, realmente sem a família, em uma situação bem delicada, bem difícil, porque o filho dela estava correndo risco de morte. Então, queridos, nós chegamos juntos, atendemos ali, demos toda a atenção. Depois, soubemos da triste notícia que o bebezinho dela tinha falecido. E aí, com o tempo, né, já no finalzinho do ano de 2018 para 2019, nós viemos para cá, morar aqui no Paracuru, assumir a obra que o Senhor tinha nos chamado para vir. Então, nós começamos a acompanhar essa família, essa jovem. Nós, né, fomos lá, soubemos do seu endereço, né, e também fomos para o velório do bebezinho dela e tudo. E aí, com o tempo, a gente foi acompanhando essa família, conversando e tudo. Depois, essa jovem engravidou novamente. Ela engravidou de novo. E acompanhando, nós percebemos que ela estava com medo de que acontecesse com a bebezinha dela aquilo que aconteceu com o primeiro filho. E então, assim, nós começamos a acompanhar, orar pelaquela jovem, incentivar e tudo. Teve um momento, resumindo aqui a história, numa das visitas que nós fomos fazer, ela já estava com o barrigão, já bem pertinho mesmo de ter o bebezinho, né? Ela não sabia qual era o sexo do bebê. Quando foi numa segunda-feira, aí eu perguntei a Lila, que o nome dela a gente chama de Lila, né? Então, ela, e aí Lila, você vai querer que seja parto normal? Ela disse sim. E você já sabe qual é o sexo? Não, eu ainda não sei, eu ainda vou bater a ultrassonografia na quarta-feira. Eu estava lá na segunda-feira. Ela ia ainda bater a ultrassonografia na quarta-feira, para saber qual era o sexo do bebê, porque, na verdade, na primeira ultrassonografia não deu para ver, né? Não deu para ver ainda o sexo do bebê e tudo, e ela ia bater novamente, né, para saber, confirmar. Só que aí, queridos, né, eu perguntei, você vai querer que seja normal? Sim, só que na primeira ultrassonografia o bebê estava sentado, não estava na posição para que fosse um parto normal. Então, nós estávamos lá e eu disse para ela, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que o seu parto seja normal, para que o bebezinho possa, né, ele possa realmente mudar a sua posição e se encaixar para que ele venha nascer normal. Então, para que o seu nascimento seja num parto normal. E aí nós oramos por ela. Depois, né, fomos para casa. Quando foi de madrugada, a gente nem tinha carro. A gente estava com o carro do nosso cunhado. Nós recebemos, acho que era às 5 horas da manhã, a ligação da mãe dela. Pastor, vem aqui na minha casa que a minha filha já está em trabalho de parto. E aí, ele pegou o carro e ele me acordou. Ele disse, filha, vamos. E eu lá, com muito sono, eu disse, olha, tu vai lá, é só para deixar no hospital, né? Então, eu vou ficar aqui dormindo e tu vai lá. E aí, assim, ele foi. Só que quando ele chegou lá, amados, a mãe estava na sala, a irmã também. E aí o pastor chegou, cadê? Cadê a Lila? Onde ela está? Está lá no parto, pastor. E ela já está em trabalho de parto. O bebê já estava saindo. O pastor chega, vou já buscar a mulher em casa. Aí ele voltou, foi me buscar. Aí, rapidinho, né, me ligou, nega, se veste, vem, bora que o menino já está nascendo, o bebê já está nascendo. E eu não sei dar conta disso não, mas tá certo, vamos lá. Chegando lá, gente, a situação era algo assim que eu nunca tinha visto, né? Realmente era algo novo, apesar de eu já ter tido 2 filhos, meus 2 partos foram normais, né? E meus filhos nasceram bem, encaixaram tudo direitinho.
Mas a bebezinha da Lila, gente, nasceu de bumbum. Ela nasceu sentada. Não era a cabecinha da bebê que estava saindo, era o bumbum da criança que estava saindo. E aí, né, meu Deus, e agora, Senhor? Em nome de Jesus, Pai, nos ajude aqui. Né? Então, nós ficamos ali, o pastor em oração, e eu lá, e ela chorava, pastor, eu não tenho condição de ir para o hospital. Minha filha, então vai ser aqui mesmo. Senhor, guarde a tua filha. Ajude para que essa criança venha e nada de mal aconteça. E para a glória de Deus, querida, aí veio a vizinha, que já era uma senhora, né, mais madura, eu acredito que ela já deva ter participado de alguns partos. Ela veio e nos ajudou. Saiu o corpinho da criança, mas ficou a cabeça da criança. E aí a gente ficou ali, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E a mamãe do bebê já estava cansada. Eu digo, filha, tenha força, tenha ânimo. Pode só mais um pouquinho de força para que essa criança saia. Para que não aconteça dela alguma coisa, né, com a criança. De ficar muito tempo lá dentro. E aí, graças a Deus, né? A gente não forçou nada. Naturalmente, ela colocou força e a criança saiu. Ela estava roxinha, ela não chorou logo de imediato. Depois, né, o pastor orientou aquela senhora para que ela colocasse a bebezinha emborcada e massageasse nas costas da bebê. Enquanto fazia isso, a criança colocava líquido para fora. Ela estava bem roxinha, mas veio o choro do bebê. Glória a Deus. O choro que repete, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Né? Vocês conhecem esse louvor? Então, querido, nós ouvimos o choro do bebê. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer vida. Né? E para a glória de Deus, a alegria daquela mãe, daquela família. Depois ligaram para a ambulância, veio a enfermeira, e aí atendeu ali, cortou o cordão umbilical. Gente, até foi uma situação. Na hora que a enfermeira foi cortar o cordão umbilical, a menina se agarrou com a tesoura. E para tirar a mão da menina da tesoura, a menina não queria se desligar do cordão umbilical da mamãe dela. Senhor, mas aí graças a Deus deu certo, né? A gente tem até essa filmagem, a gente filmou tudo, né? Então eu ia convidar a Lila para estar aqui, mas infelizmente a gente não tinha como buscá-la. Ela mora realmente distante, né? A mãe dela, ela é a mãe dela. E o pastor até disse para ela, olha, coloca o nome dela de Sara. O Senhor está dizendo para que você coloque o nome dela de Sara. Quer dizer princesa. E aí ela colocou o nome de Sara Mirella, né? E a gente, né, nos tornamos padrinhos da Sara Mirella. A Sara Mirella acho que já tem uns 5, 6 aninhos já, né? Quando ela vem para cá, ela fica na salinha e é só alegria. É bênção de Deus. Então, queridos, é só alegria quando nós temos os nossos filhos, né? Mas só, querido, que um dado momento para aquela mãe não foi alegria. Sabe por quê? Porque naquela época se levantou um inimigo do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu, era Faraó. E ele estava levantando um decreto para exterminar todos os meninos, todos os recém-nascidos, todas as crianças que nasciam das mulheres hebreias. E o primeiro plano do inimigo, né, foi colocar 2 parteiras, para que quando as mulheres hebreias elas viessem ter os seus bebês, ali elas matassem os bebês, não deixassem os bebês viver. Mas aí aquelas 2 mulheres, aquelas 2 parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do reino. Elas preferiram temer ao Senhor. E aí as mulheres hebreias, elas tinham logo os seus filhos. Aí o rei perguntou, o que foi que vocês fizeram? Vocês estão deixando os meninos nascer? E as parteiras disseram, mas as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando nós chegamos, o bebê já tem nascido, já está lá, já nasceu. Elas têm mais força, são mulheres mais fortes. Então, quando a gente chega para ajudar no parto, as mulheres já tiveram seus bebês. E aí, queridos, você imagina que desse primeiro plano, Joquebede e aquele bebê já haviam escapado. Mas o inimigo continua com o mesmo plano, só que ele muda a estratégia. Observem só, nós temos um inimigo, ele tem um plano.
é de destruir a nossa família. E ele pode muitas vezes não conseguir na primeira estratégia, mas ele vai tentar uma outra vez. Queridos, e aí aconteceu que ele ordenou ao povo que matasse, que levasse todos os meninos e jogasse no rio Nilo. E aí Joquebede, já com o seu bebezinho, ela o escondeu durante 3 meses. Durante 3 meses ela escondeu aquele bebezinho. Só que chegou um tempo que ela não tinha mais como esconder. Ela teria que fazer alguma coisa. E aí, o que ela fez aqui? No verso 3 vai dizer aqui, ó: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Foi isso que ela fez com a criança. Ela colocou aquele bebezinho, ela pegou um cestinho, com todo cuidado, ela tapou aquele cesto para trazer segurança para aquele bebê, né? Ela fez tudo isso. E depois ela colocou junto ali, na margem do rio, nos juncos, né? Que eram as plantas, que essas plantas eram que realmente teciam os cestos. E ela deixou o seu bebezinho lá, tá? E aí a irmãzinha daquele bebê, que era a irmã mais velha, né? E o nome dela era Miriam, tá certo? Quem já está conhecendo essa história, né? Então o nome dela era Miriam. E ela começou a observar a criança. Ela observou, ela ficou de longe. E aí, num dado momento, a filha do faraó, ela vem para se banhar no rio Nilo. Enquanto ela está se banhando ali no rio, ela vê aquele cesto ali no meio dos juncos, e ela pede às suas criadas para ir até lá e pegar o bebezinho. E quando ela faz isso, ela vê que aquele bebê, né, era um dos filhos dos hebreus. Ela tem compaixão daquela criança. Queridos, veja só, o desfecho dessa história, tá? Aquela criança, ela foi criada pela a filha do faraó, que tinha ordenado exterminar todos os meninos. Queridos, nós estamos vendo hoje o inimigo fazendo a mesma coisa. Está exterminando os meninos e também as meninas. De que forma? Nós precisamos, assim como a mãe, essa mãe Joquebede, proteger os nossos filhos desse inimigo que vem para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele está exterminando os nossos filhos com ideologias, com a internet, com todas as doutrinações e ensinamentos, queridos, que muitas vezes nós achamos que é dado dentro da escola, que nós achamos que é um lugar seguro para os nossos filhos, mas nós sabemos que muitas vezes acontecem muitas coisas lá dentro. Nós achamos que colocar o nosso filho numa escola integral, pronto, está ótimo, está seguro, mas nós nos enganamos, querido. Os nossos filhos estão correndo um grande perigo, estão sendo dominados por esse sistema, por doutrinações e ensinamentos que estão totalmente fora dos princípios e valores do reino de Deus. E nós precisamos sim, como mães, pais, família de modo geral, nos despertar para isso, queridos, e não deixar que o inimigo venha tragar a nossa casa, os nossos filhos. Nós precisamos nos posicionar e não nos conformar com este século, mas nos levantar como mães, assim como Joquebede, que protegeu o seu filho. Queridos, o nome de Joquebede está lá na galeria dos heróis da fé. Ela não temeu a ordem do rei. Ela escondeu o seu bebê e o protegeu. Ela guardou o seu bebezinho. Nós também, mães, precisamos guardar e proteger os nossos bebezinhos. Enquanto eles estão aqui dentro, mil maravilhas. Mas depois que eles saem, depois que eles nascem,
É desafiador a criação, ficar acordado, né? Mãe é renúncia, mãe tem uma grande missão. Nós fomos chamadas, nós temos esse chamado. E que eu e você, né, como mães, que fazemos isso com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta renúncia, venhamos continuar cuidando, amando e protegendo os nossos filhos, assim como Deus também, Ele nos protege, Ele guarda a nossa casa, a nossa família, amém? Amém. Porque, queridos, o Senhor, Ele até fala aqui na palavra que uma mãe, ela pode até abandonar o seu filho. A mãe, ela pode abandonar o seu filho que amamenta. Quantas mães, elas abandonam? Quantos filhos são encontrados em lixões? Quantos filhos são encontrados em matas? Com vida, né? Graças a Deus, algumas crianças são encontradas com vidas. Depois são adotadas, são acolhidas, são tiradas daquela situação de risco, né? E são protegidas, né? Cuidadas, até adotadas por uma família. Então, amados, nessa situação, algumas mães, elas têm coragem de fazer isso, de abandonar os seus filhos. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta, eu, porém, jamais nos abandonarei. O Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai cuidar da nossa casa, da nossa família, seja das mães que foram desamparadas até mesmo pelos seus maridos e estão sozinhas tendo que criar os seus filhos. Saiba, você não está sozinha, você está amparada e cuidada por um Deus que sabe e que conhece a sua vida, a sua dor, a sua situação. Então, queridos, não vou me estender muito, a gente tem ainda a apresentação das nossas crianças aqui, né? Essa mãe, ela se dedicou em cuidar daquela criança, e aí aquela criança, ela foi parar nos braços da filha do faraó. E aí a irmãzinha, né, daquele bebê, ela chegou até a filha de faraó e perguntou: você quer que eu chame uma ama para que amamente esse bebê? E ela disse: sim, vá. E ela foi chamar quem? A mãe, a própria mãe daquele bebezinho. E aí a filha do faraó disse para ela: ó, pegue o bebê, leve, amamente-o, depois você traga ele para mim. E ela ainda disse mais: eu vou lhe pagar o salário. Oh, queridos, Deus, Ele tem o controle de toda a situação. Tudo já está sendo contado por Ele. Ele sabe de tudo, não é verdade? Então, aquela mãe, ela pega o bebezinho, leva para casa, amamenta, alimenta, né? E depois dele grandinho, ela vai lá e entrega para a filha do faraó. E aí aquela criança, ela vai crescer dentro daquele ambiente, aprendendo a cultura, aprendendo tudo ali dentro. Mas uma coisa, ela nunca vai se esquecer depois de grande, da sua identidade, de quem ele é. Então aquele menino, né, que a própria filha do faraó declarou o seguinte aqui já no finalzinho: a mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, e Moisés, né, depois de muitos anos, ele se tornou um dos maiores líderes. Aqui na Bíblia, ele liderou o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus. Então essa mulher, ela sabia que aquela criança tinha algo especial. Ele precisava ser cuidado, protegido. Sabe uma coisa, mães? Seus filhos, eles não são obra do acaso. Seus filhos estão aí no seu ventre, porque eles foram enviados pelo Senhor. São herança de Deus, para que nós viéssemos a cuidar dessas crianças, alimentar, proteger, para que eles venham cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles. Sim, porque o Senhor, Ele tem um futuro, queridos, para os nossos filhos. Por isso, não desista do teu filho, por mais que em algum momento eles se afastem daquilo que você ensinou para eles. Não
desista dos seus filhos, não os abandone. Saiba e creia que o Senhor, Ele tem um propósito para a vida deles. E com certeza vai cumprir esse propósito. Amados, eu digo isso porque assim aconteceu na minha vida. E assim eu creio na vida de muitos que estão aqui. Quantos filhos, né, que até mesmo mães que foram desenganadas. Nós temos casos aqui de mães que não podiam gerar. De mães estéreis, né, que não podiam ter filhos. Mas nós temos aqui testemunhos de milagres. De mães que geraram com muita dificuldade. Nós temos aqui o Isaac, né? A história aqui do Isaac, do filho do Simon e da Imani, que muitos já conhecem. O Isaac era para ter nascido normal, estava tudo encaixadinho, tudo direitinho. Mas aí, no dado momento em que a Ani, ela foi ter o seu bebê, ela já foi para a maternidade e tudo, quando chegou lá, estava demorando e nada da criança sair. Os médicos, não, tem algo errado. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos agilizar, porque tem alguma coisa acontecendo. Queridos, esses pais estavam travando uma batalha. Porque o inimigo já queria matar aquela criança no ventre da mãe. No ventre da Imani. Essa criança tem uma promessa, essa criança tem um propósito de Deus na vida dela. E aí, quando os médicos, né, vieram e já tomaram logo providências, vamos fazer o parto cesárea. E aí, quando abriram, que a criança nasceu, né, a criança estava enrolada com um cordão umbilical e estava sem vida. Literalmente, sem vida. 5 minutos foi ele passou sem, né, respirar. Os médicos estavam reanimando aquela criança, tentando para que ele retornasse. E a Ani, ela não sabia o que estava acontecendo. A irmã Neide, que estava ali junto dela, acompanhando, e fique tranquila. Está no controle do Senhor. Vai ficar tudo bem. E aí, para a glória do Senhor, veio o choro do bebê. Aleluia! Glória a Deus, porque isso significa vida. A gente estava também em oração, clamando em propósito aqui junto com a igreja, né? Porque também é um clamor, né? Os irmãos ali, né, se reúnem em oração e com certeza Deus, Ele traz a sua bênção e para a glória do Senhor. A irmã Ali, irmão Simon, né, já está com o Isaac correndo aqui e nós já estamos declarando o futuro baterista da igreja. Então, amados, que alegria, né? É quando um bebê, ele é gerado, ele é formado, ele vem ao mundo, né? Ele chora, e isso é uma alegria para a mamãe. Amados, então proteja os seus filhos. Proteja os seus filhos desse mundo. Proteja os seus filhos das garras de Satanás. Guarde os seus filhos, ame-os, não os rejeite, não despreze. Cuide deles, abrace, né? Proteja-os. Mas eu falo de uma proteção, não de uma super proteção, porque tem mães também, gente, que protege demais. O menino não pode subir em árvore, o menino não pode fazer isso, o menino não pode correr. Não, deixa a criança ser criança. Deixa o menino, né, também desenvolver. Tá certo? Mamãezinhas que estão aqui, né? Tá certo? Então deixa os seus filhos desenvolverem, serem crianças. Porque como é bom quando a gente, né, tem infância. Brinca, corre, tá? Então vamos educar, vamos cuidar, vamos amar e vamos proteger os nossos filhos. Assim como essa família, né? Assim como essa mãe, ela protegeu o seu filho, cuidou dele, guardou ele. E hoje, né? Nós temos aqui Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus. Creia que também, queridos, os nossos filhos, né, nós estamos gerando para que sejam homens e mulheres de Deus, que venham fazer a diferença nessa geração. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Queridos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, já encerrando aqui essa palavra.
louvor, e quando eu estava organizando aqui, orando, pedindo ao Senhor essa palavra, o Senhor colocou no meu coração falar sobre essa mãe, Joquebede. Eu não me lembrei desse louvor que tem, né? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Só que eu não sei mais não, viu, gente? Só caiu. É só isso mesmo? Então, queridos, não vai morrer a tua história. Não morre, não para por aqui. Porque quando chora, é porque tem vida. Tem vida aí, aleluia, glória a Deus. Vamos orar por essas mães, vamos, pastor, vamos, família, vamos orar. Vamos agradecer a cada uma delas. Esse é um privilégio que nós temos de ser mãe. Que alegria. Eu vou pedir um pastor para orar. E depois o pastor orar pelas mamães. Depois eu vou chamar aqui a Julinha, né, para cantar um louvor aqui para as mamães. Amém. Palavra maravilhosa para as mães. Interessante que é dia das mães, só fala dos filhos, né? Também, né? Porque mãe, né, é filho, né? Amém. Pai, eu quero agradecer a Ti por essa noite, onde a Tua palavra, meu Deus, veio ecoar no coração de cada mãe, e cada pai também que aqui está neste lugar, porque esse é o trabalho da igreja, meu Senhor, é levantar homens e mulheres de Deus que estejam pelejando por a família, Pai. Nós não abrimos mão da família pela qual o Senhor criou e estabeleceu todos os princípios, Pai, discernente à Tua palavra, meu Deus. Nós não abrimos mão da Tua palavra e a prática dela na nossa casa, meu Senhor. Por isso, muito obrigado. Nos ajuda, meu Deus, a proteger das coisas deste mundo, principalmente desse mundo que tem se levantado, meu Deus, contra a família. Mas nós estamos aqui, Pai, de uma igreja formada por família. Por isso, muito obrigado pela Tua graça, pela qual nos reunimos neste lugar. E a Tua palavra, meu Deus, viva e eficaz, palavra que liberta, vem trabalhando aos nossos corações e abrindo o nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem já revelado essa noite, ainda que há de acontecer. Nós oramos e agradecemos a Ti, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.